Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Plenitude, da série psicológica de Joana de Ângeles, no capítulo 3, onde ela vai traçar sobre as origens do sofrimento. Onde, ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam através de condição externa e interna, resultando daí outras duas ordens, emoções perturbadoras e as kármicas. Indubitavelmente, consoante acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do livre-arbítrio e do determinismo. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, consoante o nascer, o morrer, o reencarnar, estabelece as linhas matrizes da existência orgânica, propelindo o ser na direção de sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo orgânico são o resultado dos atos e pensamentos das existências pregressas. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como, quando agir, libera o espírito do sofrimento ou o agrilhoará nas suas tenazes. Então, nesse sentido que o indivíduo ele vai fazer essa elaboração do seu destino enquanto essa roda samsara, em cuja espiral somos propelidos a subir, sob o aspecto do livre-arbítrio e os impositivos do determinismo. A vida são os acontecimentos de cada instante, se encadeia incessantemente. Uma ação provoca uma reação correspondente, geradora de novas ações, assim sucessivamente. Assim, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresenta esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Então, nesse sentido que as nossas existências transatas vão voltar enquanto os pensamentos, os atos que tivemos, e que diz da forma como usamos a nossa liberdade. É possível que uma experiência danosa ou fracassada, prejudicial ou funesta, se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão em mais tardio tempo ou de imediato. O certo é que virão em busca da indispensável reparação. Da mesma maneira, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenham um caráter instantâneo. Na sua relatividade, o fator tempo é de somenos importância. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: expiação e provação. Ambos objetivos educar ou reeducar, predispondo o indivíduo ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. Então, o aspecto do karma que está ligado
as minhas ações até aqui, na esteira da minha vilegiatura milenar, isso vai trazer a expiação e a aprovação com o fito de me reeducar, de me educar, de me trazer aprendizados. Isso cria uma predisposição para o crescimento, para buscar esse avanço moral. No caso da aprovação, é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas suas fichas de evolução, avaliadas suas probabilidades de vitória e recursos ao seu alcance para o cometimento. Então, quando é feita essa análise de uma experiência proposta ou requerida pelos guias espirituais para um candidato, vai ser examinada a sua ficha de evolução até esse momento, os recursos que ele tem para o cometimento a dispor e as suas probabilidades de vitória, que são feitos essas interligações de percepções para ser apresentado como aptidão desse indivíduo, tendência, possibilidades sob controle, bem como limites, dores suportáveis, alegria sem exagero, que faculta a mais ampla colheita de resultado educativo. Nada é imposto, pode-se alterado o calendário de ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa desse aprendiz. Então, quando é feita essa análise, vai ser refletido a aptidão do indivíduo, limite e possibilidade sob controle, o aspecto da alegria sem exagero, da dor suportável, da sua habilidade, da sua tendência, do seu dom, que vão facultar uma colheita mais ampla de resultado positivo, educativo, sem imposição, podendo ser alterado o calendário de ocorrências, sem prejuízo para essa programação desse indivíduo. No mapa dos compromissos não figuram as injunções mais aflitivas, nem conjunturas traumatizantes irreversíveis. Opção de como agir multiplica-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a aplainar, esse labor não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. Então, aqui vai descortinar um leque de opções de ação favoráveis e, nesse sentido, sob a perspectiva de arestas a serem aplainadas, não será imposto uma ação imediata a queima-roupa pelo sofrimento. A ação do amor brinda o indivíduo com excelentes ensanches de alterar para melhor o seu desempenho, a sua atividade, constituindo-lhe provas suportáveis o malogro de alguma aspiração, desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, dores dos processos de desgaste orgânico, psíquico, sem profundas quedas nos calabouços das paralisias, das doenças irrecuperáveis e das alienações, que é inclusive essa tranquilidade para lidar com a própria fraqueza, com a própria vulnerabilidade, com a queda, porque aí a gente vai atrás de consertar o quanto antes, com a tranquilidade, a lucidez que conseguirmos amealhar. Visto que quanto mais sabedoria, discernimento,
paz, lucidez, observação da situação onde a gente estiver, a gente se predispõe à vigilância, a uma oração que, refinado, nos auxilia no bem-sucedimento dos ajustes que precisarmos realizar ao longo da travessia. Por isso que ela vai dizer aqui que a capacidade de amar brilha o indivíduo com instâncias excelentes, de alterar para melhor o seu desempenho, os seus labores, porque isso permite tornar suportável provas onde haja malogo de alguma aspiração, dor de processo de desgaste físico, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, o aspecto de sobrecarga psíquica, sem cair profundamente em calabouços paralíticos, alienatórios, doenças irrecuperáveis, irreversíveis. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para sua felicidade próxima, liberando-se da rude canga da inferioridade moral. Poder-se identificar essa providencial escolha na coragem, resignação demonstradas pelo educando e até mesmo na sua alegria perante as ocorrências dolorosas. Assim, provações se manifestam de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem caráter punitivo, educa de forma consciente, incita ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente, mais lucrativa, com que o equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos, apóstolos do sofrimento, do amor, missionários do sumo bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato testemunhal, sempre se tornando dignos modelos de serem imitados por outros. Por esse motivo, que o indivíduo ele avança com resiliência, longanimidade, gratidão, e em sendo assim, não vai haver o caráter punitivo, mas a suavidade, a lenificação, a bênção, incitando a um melhor aproveitamento, equipando com recursos outros, onde o indivíduo, à medida que faz esse passo a passo, nessa subida bendita, se converte nesse apóstolo da caridade, missionários da bonomia, do sofrimento, mártires dos ideais que esposam, que bandeiam enquanto esse estandarte de luz, mesmo que no anonimato, onde se torna esse modelo digno de ser seguido por outrem. As provações mudam de curso, agravando-se ou suavizando-se, conforme o desempenho do espírito. E isso é curioso, visto que, à medida que o indivíduo ele se decide pelo bem, ele vai suavizando a própria trajetória, mesmo que ele tenha tido uma queda espetacular. Tipo, se uma mulher houvera tido a ação do aborto, se depois dessa situação triste de queda, por ter cometido a interrupção de uma vida, ela se arrepende verdadeiramente e começa a atender jovens que estejam intencionando abortar para que mudem de ideia, se defende a vida, se passa a fazer atendimento para que aqueles que estão em situações de culpa possam modificar suas posturas e auxiliar para que menos abortos sejam cometidos.
Se a pessoa ela começa a ter uma sequência de ações que vai defender a vida e evitar que novos abortos sejam realizados, ela já está fazendo uma incementação positiva em relação àquela queda que ela teve. Quando a expiação alcançar, vai vir bem mais suavizada, porque ela já vai ter tido um aproveitamento óptimo, a partir do momento que ela se arrepende, para, no lugar daquele mal que ela fez, realizar incementações bonosas. Por isso que a Jona vai dizer aqui que a provação, a expiação, isso vai mudando de curso, não é algo estático, mas vai ao sabor do desempenho do espírito, agravando-se ou suavizando-se. Por isso que mesmo que eu não possa voltar atrás para fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim, como o Chico nos trouxera. A eleição de certas injunções mais difíceis no processo evolutivo representa um ato sábio, tendo-se em vista a rapidez da existência corporal e os benefícios auferidos, que são de duração ilimitada. Então, às vezes, o indivíduo, ele encarnado, vive injunções muito complexas no seu processo evolutivo, isso traduzirá uma sabedoria que ele teve no astral ao escolher isso. Porque a existência corporal é rápida, um sopro na eternidade, enquanto que os benefícios auridos vai com o indivíduo para onde ele for, tendo aí essa permanência ilimitada, porque o bem continuará tendo as suas consequências legítimas de suavização e pacificação consciencial em qualquer parte do universo e além do universo. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal da sua origem eterna, as ocorrências na esfera física são de duração breve, não se alongando mais do que um curto período, que ultrapassado deixa marcas demoradas de como foram vivenciadas. Valem, portanto, quaisquer empenhos, sacrifícios, testes e provas que recompõem os tecidos dilacerados d'alma, advindos das atitudes insensatas anteriores. Nesse sentido que tanto prova, sacrifício, teste, empenho, vai valer e ser colocado no catálogo da experiência encarnada do indivíduo, visto que vão recompor os tecidos dilacerados do espírito, advindos de atitudes insensatas pregressas. Por isso a importância de ter resignação e coragem, porque quando o indivíduo encara suas dificuldades com intrepidez, com longanimidade, com resiliência, ele abraça e consegue tirar o seu melhor, virar um melhor para poder viver bem aquilo. Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada, e toda ascensão exige o contributo da persistência, do valor moral, da força, exatamente trazendo o aspecto dessa persistência, do valor moral, da força, que é o empoderamento espiritual, que começa com a capacidade de amar, que é o querer, é a vontade fortalecida ao máximo. E é nesse alavancamento da vontade amorosa que o indivíduo ele vai urdir esse empoderamento, essa força moral, para ser constante na proposta do bem em meio às dificuldades que ele esteja vivendo. Compromissos negativos, pois, se surgirão no esquema da reencarnação como provações helenificadoras, que o amor suavizará e o serviço edificante consolará. Nesse sentido que, quando a gente tem
essas provações lenificadoras que fazem parte da nossa trajetória na Terra, por ser um orbe de prova e expiação, isso está ligado a compromissos negativos pregressos, que ressurge no nosso mapa reencarnacional, que para suavizar e consolar-nos nisso é amar e o trabalho edificante, doativo, voluntário. Todavia, as expiações são impostas e recusáveis por constituir medicação eficaz, cirurgia corretiva para o mal que se agravara. Nesse sentido, que a expiação, ela é imposta, é uma pena dolorosa e irrecusável, que a revelia do indivíduo funciona como esse penso eficaz, uma cirurgia corretiva para a sombra que se agravara. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito, que lhe suaviza a pena. E mesmo ante os gravames pesados, logra certa liberdade de movimento sem a ter totalmente cerceada. Mas o reincidente é convidado à multa, à prisão domiciliar, conforme o caso. No entanto, aquele que não se corrija será conduzido ao regime carcerário, perante leis mais bárbaras, a morte infamante. Guardadas as proporções, nos primeiros casos, o infrator espiritual é conduzido a provações, quando ele tem algum crédito que lhe suaviza a pena, mesmo ante gravame pesado, logra certa liberdade de ir e vir, sem a ter totalmente cerceada. Considerando que, na última hipótese, a expiação é rigorosa, porque, nesse caso, o reincidente, que já fora sido convidado à multa e à prisão domiciliar, não se corrigira, mesmo pagando aquela multa, preso em casa. Então, ele será conduzido ao regime carcerário, atrás de grades, sob algemas mais bárbaras, a infamante morte. O amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que as dos homens, seja qual for o crime. Elas objetivam conquistar, reeducar o revel, não matando, não extinguindo. Jamais intentam vingar-se do alucinado, antes busca recuperá-lo, porque todos são passíveis da reabilitação. O encarceramento nas paresias, limitações mentais, orgânicas, paralisia, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas, patologia congênita sem possibilidade de reequilíbrio, se transforma em recurso expiatório para o infrator reincidente, que no educandário provacional mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da alucinação propositais e da rebeldia. Entre esses, suicidas premeditados, adúlteros contumazes, homicidas frios, vendedores de prazeres viciosos, exploradores de vidas, drogas alucinógenas, álcool, jogos de azar, sexo, que foram cambializados por esses vendedores de viciações de todo porte, chantagem e muitos artigos da crueldade terrícola catalogados nos estatutos divinos. Por esse motivo que ela vai trazer aqui situações que são essas expiações que vão vir quando o infrator, em meio a uma provação, reincidiu.
nos seus gravames, nas suas sombras, e recrudesceu. Por isso que ela vai trazer, por exemplo, a paresia, que é uma paralisia parcial ou leve, com perda de força muscular, as limitações psíquicas, físicas, patologia congênita, onde não há reversibilidade, a paralisia, certos tipos de câncer, loucura, doenças degenerativas, que são recursos e pensos expiatórios, fazendo com que o reincidente no educandário das provações, que mais agravaram a própria situação, por ter derrapado nos abismos da alucinação proposital, da rebeldia. E aí ela vai trazer alguns aspectos desses derrapes, onde vão se incluir os adúlteros contumazes, suicidas premeditados, homicidas frios, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como drogas alucinógenas, álcool, jogos de azar, sexo, chantagem e muitos artigos de todo porte da perversidade terráquea, catalogados nos divinos estatutos. Cada ser vive com a consciência que estrutura, cada um herdeiro de si próprio, legatário daquilo que traz nos cefalhos conscienciais de ação, de pensamento, de sentimento, de atitude mental. Nesse sentido que a cada um segundo sua obra. Por isso que, de acordo com seus códigos, impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Devido ao fato de estarem impressos em profundidade na consciência do ser, recolheremos essas ressonâncias como propiciatórias de libertação ou experiências separadoras, onde o indivíduo, por aquilo que ele tem no fórum íntimo consciencial, se liberta das algemas ou mais se escraviza ao resultado das suas obras nefandas. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Cegos, paralisados, surdos, mudos, mutilados, ancenianos, aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem conforto moral e coragem aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, ela vai trazer que existem situações que pode parecer uma expiação por uma infratoriedade, mas que, na verdade, é em nome do amor que um ser que não precisaria passar por aquela experiência escolhe vir na cegueira, paralisia, mutilação, surdez, mudeza, AIDS, hanseníase, dentre outros, visando lecionar conforto moral, intrepidez, coragem aos desolados na redenção e enfraquecidos na luta, que vê o testemunho do outro e se sente fortalecido, reanimado, esperançado para prosseguir com um pensamento positivo, a vontade amorosa, firme, ardente, de acertar, de consertar, de avançar. E nesse sentido, o indivíduo ele se sente imbuído e emulado nessa renovação do auto-amor, do auto-perdão e esse movimento de se acolher e se levar em meio à dificuldade que for com um testemunho nobre. Daí ela vai trazer acerca do exemplo máximo exarado pelo mestre dos mestres, que nunca agiram incorretamente.
logo após Francisco de Assis, que elegera a pobreza, a dor, para ascender mais, não expurgava débito, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Então ela coloca acerca da trajetória de Francisco de Assis que houvera feito essa eleição livre, pela dor, pela pobreza, visando ascender mais, mas não como expurgação debitosa. Antes, demonstrando a grandiosidade das bênçãos. Disso advindo. Helen Keller, Steinmetz e muitos outros heróis de ontem, como de hoje, são vivas lições do amor, em forma de abnegação, convidando ao bem, à felicidade. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. É nesse sentido que, pela maneira que o indivíduo viva, isso pode acontecer numa atenuação da rudeza ou uma intensificação das dores, de acordo com o meu empenho, o meu esforço para dar o meu melhor. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, a expiação apenas restaura o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrara antes da queda brutal. Daí ela vai trazer que a expiação ela vai restaurar a harmonia perdida quando da queda brutal e espetacular que o indivíduo teve, fazendo a sua recondução enquanto um delituoso para situar no estado em que estava antes desse delito. Mas a aprovação é uma forma de sofrimento reparador que promove o indivíduo. Nesse sentido que a experiência do teste da prova bem vivido vai nos promovendo, vai nos reparando, onde mesmo na dor eu posso escolher pela paz, pela felicidade. O sofrimento ele passa por mim, mas não permanece. Visto que eu vou estar usando isso para me reparar e para me promover a uma condição de mais luz, de mais capacidade de amar. Mas, enquanto uma experiência expiatória, eu estarei numa situação penosa, imposta, que dura mais tempo e que, se vividos adequadamente nas suas 3 etapas, que vai do arrependimento, passa pelo resgate e conclui na cura, poderei sair dessa experiência com a retomada da minha harmonia. Porque se eu vivo a expiação reclamando com revolta, eu perco a hora. Daí, ao invés dessa experiência servir para me devolver o equilíbrio que eu perdi com a minha brutalização na queda, eu acabo que permaneço no meu estado de desarmonia, de desajuste, e precisarei reviver aquela expiação tantas vezes quantas forem necessárias, até que eu consiga fazer esse restabelecimento do equilíbrio que tinha perdido. Na Terra transitam ainda portadores de expiações que não trazem aparência exterior. São seres estertorando em conflitos cruéis, insatisfeitos, instáveis, arredios, infelizes, carregando dramas íntimos, estiolantes, que os aflige sem cessar. Pode apresentar aparência agradável, conquistar simpatia, sem se liberarem dos estados interiores mortificantes. Então, ela vai trazer acerca daqueles que estão vivendo expiações rudes, sem aparentar, porém estertorando em dificuldades perversas, satisfeitos instáveis, arredios infelizes,
com dramas íntimos estiolantes, numa aflição sem trégua. Mesmo apresentando uma aparência agradável, simpáticos, estão em estados mortificantes, porta adentro da alma. A consciência não perdoa no que concerne deixar no ouvido o crime perpetrado. O perdão se expressa mediante reabilitação do infrator. As origens do sofrimento estão naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos profundos painéis conscienciais. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais quando o indivíduo busca, mediante a precipitação, a irresponsabilidade, a prevalência do egoísmo incitante para escolher do melhor para si em detrimento de outrem. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, aturdintes na área das aspirações e que se condensam em forma de aflição. Então aqui ela vai trazer que, junto com as origens kármicas, estarão as causas atuais, se o indivíduo opta por precipitação, por egoísmo, por irresponsabilidade, onde ele pensa em si em detrimento do outro. Porque a ação que for, o pensamento ou o sentimento que não seja bom para todos, não será para ninguém. Nesse sentido que nós precisamos optar por aquilo que promove não só a nossa tranquilidade interior, como da sociedade como um todo, que são os sentimentos nobres, da compaixão, da bondade, do perdão, da caridade. Nesse sentido que se o indivíduo ele opta por garantir algo para si em detrimento de outrem, ele estará talhando emoções perturbadoras que extravasarão e o aturdirão na área das aspirações, condensando-se em formas aflitivas, desesperosas. Essas emoções perturbadoras galvanizam o indivíduo contemporâneo, mais do que o de ontem, em razão dos conflitos socioeconômicos, tecnológicos, psicossociais e outros. Lutas, impulsos que induzem o indivíduo à perda de individualidade, escravizando aos padrões de conveniência vigente, são relevantes como desencadeadores de sofrimento de todo porte. Então, quando o indivíduo se empenha em impulsos, em movimentos e labores de perda da sua individualidade, que o escravize e o ata a padrões da conveniência grey vigente, isso desencadeia sofrimentos. Também a perda do senso de humor torna a criatura artificial, carrancuda, gerando emoções perturbadoras. A ausência de liberdade por constrições de todo porte igualmente proporciona sofrimento. Fenômenos psicológicos estes, no campo do comportamento, propiciadores de emoções afligentes, como o desejo, o ódio, a frustração e o ofuscamento. Por não saber distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém daquilo que não é lícito conseguir, o homem extrapola as aspirações e atormenta-se por um desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra forma de amargor. Nesse sentido que essa inaptidão para distinguir o supérfluo do essencial, e aqui que é importante o espiritualismo, e quebrar toda forma de materialismo, porque isso nos permite eleger o essencial. Se o indivíduo ele está imiscuído com as ideias materialistas, ele não só não consegue fazer essa distinção entre supérfluo e essencial, o que convém do que não é lícito, então ele extrapola nas aspirações e atormenta-se por um desejo mal conduzido,
ambiciona além das possibilidades e transfere-se de uma para outra forma de amargura, onde não há saciedade. Ao conseguir algo, ele já quer outra coisa, porque ele está na busca por coisa nenhuma. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos, terminando por ferir-se na sua correria insana. Daí que nesse desfreio corcelítico vai ter a produção de danos e terminar ferindo-se nessa correria insana. A primeira demonstração de lucidez e harmonia do indivíduo é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim uma aceitação consciente dos valores, dos recursos que lhe chegam, daquilo que ele é, facultando-lhe harmonia interior, bem-estar na área dos relacionamentos, no grupo social onde se situa e se movimenta. Nesse sentido, que toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte, que desarticula as engrenagens delicadas do equilíbrio. Porque a lucidez e o equilíbrio é essa tranquilidade e essa gratidão por tudo quanto a vida lhe concede. É uma percepção do positivo e daquilo que ele possa realizar de bom com o que tem, com o que é, que são empréstimos. Então, o indivíduo ele não para no que ele viveu até aqui, no que ele é, onde ele está, o que ele tem, mas o que ele pode fazer de bom com isso. Esse é o seu móvel, o seu forro. Nesse sentido que, se o desejo exorbitar, vai gerar sofrimento, porque vai se tornar essa emoção perturbadora forte, por ele querer insaciavelmente, devido à desarmonia imperadora do seu cosmo íntimo, desarticulando a delicada engrenagem do equilíbrio. Narra-se que a infelizmente célebre Messalina, após uma larga noite de desejos e orgia, fora interrogada por Cláudio ao amanhecer, igualmente aturdido. Está satisfeita ao que ela teria redarguido? Não, cansada. Febre voraz, o desejo faz arder as energias, aniquilando-as. Sempre se transfere de uma para outra área, por conduzir o combustível da insatisfação. Males incontáveis derivam de sua canalização equivocada, em face de suas nascentes egóicas. Esse câncer do espírito, responsável por contínuos danos no processo de evolução do ser. Nesse sentido, que é uma voraz febre, ardendo energias e aniquilando. Faz essa transferência num ping-pong interminável, cujo ioiô conduz o combustível da insatisfação. Contáveis males desembocam da sua canalização equivocada, cuja derivação em face das suas nascentes no egoísmo, esse câncer espiritual, responsável por danos contínuos no processo evolutivo do indivíduo. Mesmo numa realização edificante, o desejo tem que ser conduzido com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. Também para que não entremos no entusiasmo que cega, para que o bom senso seja fortalecido. Consono Kardec nos traz: o ideal do bem, o esforço por consegui-lo, expressam-se de maneira saudável com gratificante, tornando-se estímulo para o desenvolvimento constante dos germes latentes na criatura, aguardando a eclosão dos fatores que lhe sejam propiciatórios.
Por isso que é preciso, uma realização nobre, edificante, conduzir equilibradamente o desejo para que não se imponham necessidades irreais. O labor, o esforço pelo bem expressar-se-ão de maneira saudável com gratificante, emulando o desenvolvimento constante dos germes latentes, aguardando eclosão dos fatores propiciatórios. Como efeito do desejo, o ofuscamento que decorre do orgulho e da presunção é causa de sofrimentos, razão do emaranhado de raízes na personalidade do indivíduo ambicioso, deslumbrado, como Narciso ante a própria imagem refletida no lago. Nesse sentido que isso tem a ver com o orgulho e a presunção, a arrogância, porque emaranha raiz na personalidade deslumbrada e ambiciosa, como Narciso com a sua própria imagem refletida no lago, que acabou por tombá-lo. As ilusões da prosperidade econômica, cultural, social, política induzem-os insensato ao ofuscamento, por permitirem-lhe acreditar superiores demais, inacessível ao próximo, colocando barreiras no relacionamento com os outros, que lhes pareçam de menor status, qual se essas lhe ameaçassem a situação de destaque. Ignoram fenômenos biológicos inevitáveis da enfermidade, velhice, decrepitude, a morte, ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso, das surpresas do cotidiano, da mudança de situação. Nesse sentido que todos esses fatores são motivos de sofrimento quando se pretenda manter posição relevante, quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permite as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade discernente entre as reais e as falaciosas metas da vida. Então, esse desgoverno que advém do ofuscamento é as nossas ilusões e fantasias no trânsito editorial, sem claridade, capaz de discernir entre as falaciosas e as reais metas da nossa existência, enquanto espírito imortal, que teve início, mas não terá fim. E que já tivemos várias existências encarnados e que estamos no nosso momento mais importante para o nosso espírito, para que talvez pela primeira vez possamos, no momento que desencarnarmos, irmos de mãos cheias de coisas boas que tenhamos deixado aqui, e não de mãos vazias novamente, como já fôramos tantas vezes. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas paisagens dos sofrimentos terrícolas. Suas irradiações destrutivas comburem energias de quem o sustenta, enquanto só atinge aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes ou em mentais faixas equivalentes. Então, ela vai trazer aqui o aspecto do ódio, em cuja irradiação destrutiva comburirá a energia de quem o sustente, só atingir aqueles contra os quais se dirijam, caso esse esteja distraído do dever relevante ou numa faixa psíquica equivalente. Loucura de amor não atendido, o ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando as emoções, os sentimentos que devam governar a vida. Então, é um adoecimento psíquico o ódio, é uma loucura do amor não atendido, revelando essa predominância de instinto agressivo, que vige no ser, e suplanta os sentimentos, os pensamentos, as vibrações que devem governar
a trajetória. Jamais havendo motivo que lhe justifique a existência, o ódio é responsável pelas calamidades sociais mais torpes e humanas de que se tenha conhecimento. Quando se instala com facilidade, expande suas raízes como tenazes vigorosas, estrangulando a razão, transformando-se em agressividade, violência e em manifestação sem solução de continuidade. Por isso que é uma raiz que vai tenaziando vigorosamente, estrangulando a razão, o raciocínio, a lucidez, por cegar o indivíduo, numa urdição de vingança insaciável, e transforma-se assim em violência e agressividade ininterrupta. Em determinados temperamentos é qual uma chispa insignificante e um monte de feno, produzindo um devorador incêndio. Por motivo de somenos importância, explode, bombardeia e danifica em derredor. Porque daí não é algo que interfira diretamente, mas um somenos, um quinquilhárico, um despercebido que funciona como uma chispa no monte de feno, produz esse incêndio devorador, explode e danifica o que encontra pela frente. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo empenho deve ser envidado para desarticulá-lo, onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia, infelicita, enlouquece. Por isso que pestilencial contamina com facilidade, travestindo-se de irritação, revolta, ansiedade e outros mecanismos danosos, reagentes psicológicos. Então, ela vai trazer o aspecto da contaminação pestilencial, que se traveste de ansiedade, irritação e revolta, e mecanismos psicológicos reagentes danosos de todo porte. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as esperanças exageradas do indivíduo, em suas ideias confusas de automerecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Então, ela vai trazer a respeito da frustração que advém dessa esperança exagerada pela confusão de ideias, de pensamentos, de automerecimento, também ligada ao nosso egoísmo, à nossa arrogância, sensualismo, que são nossas chagas, nos infundindo crenças falsas em possibilidades que poderíamos fazer o uso delas, mas que não estão ao nosso alcance. Porque se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra. Entrega-se à reação inesperada de depressão, de cólera, foge da vida ou atira-se rebelde contra ela e os seus valores. Então, o indivíduo ele tem uma autopercepção de títulos, de merecimentos que ele não possui. Então, isso leva a uma frustração e a uma entrega inerme, a reação inesperada de fúria, cólera, depressão, foge da vida ou rebelde atira contra ela os seus valores, degenerando-se. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, equipa-se de fé, de harmonia, de coragem, paz, para enfrentar as vicissitudes, superá-las, nunca se permitindo malograr nos empreendimentos. Se esses não oferecem os resultados desejados, como é natural, persevera, insiste, até a constatação de que outro deve ser o campo de atividade a desenvolver, ou até receber a resposta favorável do labor envidado.
Então, mostra essa tranquilidade. Quando a gente tem humildade para perceber o nenhum merecimento que temos, enquanto espíritos endividados que estamos no cheque especial aqui. E a misericórdia da misericórdia nos abriu essa experiência encarnados, onde, apesar das nossas misérias, temos nova oportunidade de acertar, de espiar nossos erros, de reparar, de nos burilarmos. Então, aqui novamente mostra o prejuízo que o orgulho nos traz, porque é uma cegueira, é uma ilusão de merecimentos que não temos, de posições que não desfrutamos, e ao mesmo tempo os benefícios da humildade, porque ela abre o nosso olho, a gente enxerga a nós mesmos tal qual somos. E isso vai nos emular para a fé, a coragem, a harmonia, a paz, no enfrentamento das vicissitudes, que fazem parte da nossa trajetória aqui, para superá-las. Não nos permitiremos malograr nos empreendimentos. Se não nos oferecerem resultados desejados, como é natural, insistiremos, perseveremos, constatando de que outro deva ser o campo de atividade a desenvolver. Ou, via intuição, vigilância, observação, oração, perceberemos que devemos insistir naquele setor de ação até recebermos a resposta favorável do labor envidado. Então, a simplicidade, a essência, a humildade, ela é visão, ela é observação paciente, conscienciosa, lúcida, sábia. E assim é possível a gente fortalecer o aproveitamento das circunstâncias para nosso aprendizado, porque os fatores circunstanciais não vão ser provocados para nos ensinar. Precisaremos aproveitar os acontecimentos enquanto estão em curso para abstrairmos as suas lições. Por isso, a imperiosidade da observação, da vigilância e da oração, que o coração humilde consegue envidar. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera, sustenta a vida em toda sua expressão. Luarizado pelo amor, o indivíduo discerne, aspira, age, entrega-se em confiança, irradia energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre, se altera para melhor, paisagem por onde movimenta. Daí vai sendo possível a gente fazer esses areais da aspiração, do discernimento, da sabedoria, da confiança, irradiando energia vitalizadora, emulante, tranquilizadora, mas vigilante, lúcida, graças à qual nos renovaremos e alteraremos para melhor a paisagem do nosso passo a passo. O amor é o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orienta com eficiência, produz resultado salutar, que propele a felicidade ao progresso. Por isso que, na dúvida, questionemos como Jesus agiria no nosso lugar, porque a máxima e o único caminho que Jesus nos trouxe foi o amor para a salvação. E como ele testemunhou isso no nosso meio, ele nos envida a amarmos como ele nos ama. Assim, quando a gente coloca como Jesus faria naquela situação, nós estaremos recebendo esse conselheiro sábio, na circunstância de todo porte, que produz resultado salutar, orienta com eficiência, propelindo a felicidade, ao progresso, ao avanço. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre é encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente,
trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Somos convidados pelo amor, mas se nós optamos fazer esse câmbio, o aprendizado precisará ser pela dor. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se fará pleno. Nesse sentido que, no caso de um indivíduo, ele vir à queda escandalosa, brutal, para fazer o apressamento da sua recuperação, vai inverter a ordem dos acontecimentos e é pela dor que ele será levado de volta ao amor, por cuja trilha se fará pleno e resoluto, devido ao fato de que a expiação, ela urge compaixão em nós. Por isso que um dos frutos da experiência expiatória bem vivida, que começa no arrependimento, passa pelo resgate, termina com a cura, vai ser o desenvolvimento da compaixão. Quanto que a provação, ela fermenta em nós sobriedade. E a missão vai fazer o êmulo da gratidão. Por esse motivo que o indivíduo terá de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com pensos. Mas o sofrimento precisa ser superado. O único meio de superá-lo é suportando. Aprenderemos isso somente com Cristo crucificado. Jung. Então, essa mensagem nos mostra essa situação de que precisamos lutar com o problema do sofrimento. O ocidental procura fazer a sua supressão com remédio, o oriental o expulsando, mas o sofrimento precisa ser superado pelo único meio que é o suportando. Cônsono, Jesus nos vaza. Mas nesse sentido que nós seremos convidados a essa proposta, onde, através dessa abertura para vivermos a caridade sentida e que possa traduzir-se em ações que começa no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa atitude mental, vai sendo possível a gente fazer um aproveitamento suavizador, que à medida que o labor ele estará voltado para a vitória sobre nós mesmos e para o aproveitamento das experiências na autoburilação e no aprimoramento, isso vai significar que estaremos construindo um porvir mais leve, menos sofrido, com experiências mais altas, mais felizes. Caso contrário, a gente se chafurda de queda em queda, construindo um porvir de expiações rudes, dolorosas e num nível muito baixo, devido àquilo que tivermos semeado no hoje. Nesse sentido que essas orientações vão nos mostrar como a percepção de que estamos sendo agraciados nessa existência, com a bênção de estarmos encarnados num momento de franca transição planetária, importante como esse, para termos a coragem, a fé, a esperança de enfrentarmos as vicissitudes e as dificuldades
e superarmos o que formos viver. Isso vai nos dar a tranquilidade de perseverar, insistir e até mesmo dessa leveza e esse bom humor com a nossa vulnerabilidade. Se percebo que houve algum deslize, que é algo que precisa ser corrigido, esse autoamor, esse bom humor me permite fazer as correções sem maiores danos. E ao mesmo tempo vou conseguir fazer o aproveitamento do tempo para uma incementação positiva. Porque mesmo que constatássemos que devêssemos ir para um outro campo de atividade, isso não se configuraria problema. Mas, a partir de um olhar observador, atento, lúcido e vigilante, nós teremos a confirmação de um caminho ao qual deveremos ser leal por termos acordado isso com Jesus, antes de vir. Em sendo assim, o setor de ação que envidáramos de trabalho no bem, sejamos fiéis, porque houve uma confiança, um empenho de Jesus na nossa mão para que assumíssemos aquele setor e vamos prestar conta, qual acontece diariamente, visto que o indivíduo, ele, no setor envolvido, presta conta do que está realizando e de como está realizando. Nesse sentido que é uma perspectiva que vai modificar a nossa visão. Essa fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que nos aljofram, vai restabelecer na tranquilidade a capacidade de renovação que é inerente à individualidade, em abençoado serviço evolutivo, onde faremos da nossa existência um sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra. E nesse sentido que vamos patenteando essa paz, essa harmonia, essa aptidão mental. Por isso que significará essa cultivação do bom senso, da prudência, da circunspecção, porque dependendo da alucinação, o bom senso poderia ser impotente para fazer justiça. Por isso que a gente tem que ter cautela, para não nos envolvermos nos conflitos, nas querelas, nas discussões inúteis, porque não temos tempo para isso. O trabalho redentor toma a nossa energia, as nossas horas, as nossas vibrações, o nosso empenho, que nos leva a distribuir concórdia e somarmos esforços para o bem-sucedimento da empreitada. Por isso que isso vai nos trazer acerca de uma colocação que Kardec faz na Revista Espírita, onde ele vai nos falar, do ano de 1860, que o indivíduo que esteja imbuído dessa perspectiva nobre, ele vai estar voltado para o que importa. Significará um relacionamento harmonizado, onde ele encontra. Ele vai ter essa perspectiva da prudência, visto que a única e verdadeira garantia de superioridade é o pensamento, a maneira por que este é expresso,
Os espíritos enganadores são capazes de imitar tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Por isso que ele vai nos trazer acerca desse empenho, que significa esse entendimento facilitado pela ausência de melindre, visto este ser incompatível com o recolhimento e a concentração do espírito. Os espíritos maus buscam incessantemente semear discórdia, ferindo suscetibilidade, e isso vai significar uma cautela que nós precisaremos acontecer. Por esse motivo que ponderemos com a sabedoria como fazer uso e como nos parecer conveniente, mas tendo como cimento as orientações que Jesus nos dá através dessa doutrina bendita, ecoado por Kardec, onde não nos contentamos em admirar a moral. Nós a praticamos, aceitando todas as suas consequências, pagamos o preço pelo qual possamos alcançar esses benefícios, bem convencidos de que a existência terráquea é uma prova passageira. Tratamos de aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que nos traçam os bons espíritos, nos esforçando por fazer o bem e reprimir nossas más inclinações. Nossas relações, assim, serão seguras, porque nossas convicções nos afastam de todo pensamento malévolo. Em tudo, a caridade nos é regra de conduta. Por isso que, nesses aspectos que a Joana nos traz acerca da questão do sofrimento, vai nos ser mostrado que existe essa clareza da vontade do Senhor. Se não estivermos preparados, não tivermos feito o que Jesus espera de nós, seremos batidos rudemente, consta em Lucas, trajado no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aquele que não soube a vontade do Senhor e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se confiara mais coisas. Por isso que nós temos que ter essa cautela. Diante da realidade que nós vivemos, buscarmos resolver as nossas questões pelas águas caridosas, porque isso vai nos dar a condição de colocarmos a serviço do meio em que estivermos as instruções que são abundantes sobre nós. Porque aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E para nós, que estamos nas fieiras do Espiritismo, nessa militação de uma tentativa que é constante para vencermos as nossas más inclinações, para realizarmos a nossa reforma moral, precisaremos ter sabido utilizar essas bênçãos na ensementação das boas sementes.